Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô bem, eu sou Eli Alves, a professorinha de vocês do artesanato em EVA, e hoje eu trouxe uma peça que nós iremos produzir juntos. Esse tucano fofíssimo, olha que lindeza. Faz parte do meu kit sala de aula no tema Safari. Hoje eu vou montar com vocês todo o passo a passo da peça, vou mostrar todos os materiais e técnicas que eu utilizo para chegar nesse resultado. Para iniciar, eu já imprimi meus moldes e agora eu vou cortar todas as partes que eu preciso para montar o tucano. Em seguida, eu separei os retalhos de EVA por cores. Em todos os moldes, tem a cor correspondente para que você possa riscar cada peça. Antes de cortar o EVA, eu já aproveito o palito que eu estou riscando para fazer os desenhos de algumas peças. Eu fiz as folhas, estou fazendo o pé e o bico do tucano e depois no corpinho dele na asa. Assim facilita na hora que a gente for passar o lápis de cor. Para pintar o EVA, eu uso esse giz retrátil da Tris. Ele é super macio, eu gosto muito do efeito dele no EVA. E uso também esse da Cis. Ele é um giz pastel oleoso e eu gosto dele porque ele tem mais opções de cores. Esse giz da Tris, ele tem um efeito mais molhado, então acaba sujando mais o EVA. Como eu vou usar o giz preto, eu vou usar esse da Cis mesmo, que ele é mais sequinho e suja menos. Eu vou marcar aqui a parte que vai ficar o rostinho, porque aí eu não preciso passar o giz nessa área, porque vai ficar colado o rosto e o bico, então não vou precisar pintar ali naquela parte da frente. Eu vou contornar o EVA com o giz preto, lembrando que na escolha do giz a gente sempre vai usar um tom mais escuro que o EVA. Como o EVA é cinza, eu estou usando um giz preto. Para fazer o efeito esfumado, eu uso um retalho de EVA e vou fazendo movimentos circulares, tá? De leve, em cima desse giz que eu já pintei. Então, eu vou espalhando o giz em movimentos circulares. Ele vai ficando esse tom assim, degradê. Eu vou fazendo isso em todas as peças. Como o giz preto ele mancha bastante, depois de pronto, eu vou precisar lavar as mãos, senão vai sujar as outras peças. Agora eu vou usar esse laranja num tom mais escuro para pintar o bico, tá? Lembrando que a escolha do giz é sempre um tom mais escuro que o EVA. Esse laranja eu escolhi um tom mais escuro. Se for um verde, vocês precisam optar por um verde mais escuro, azul e assim por diante. Então aqui eu estou usando a mesma técnica, sombrear e depois esfumar. A ponta do bico eu vou pintar com giz vermelho, pode ser pintado com tinta também, aí fica a critério de vocês. Essa parte branca do rosto eu escolhi o cinza, tá? Pode ficar sem pintar também, mas eu achei que o cinza contrastava legal com o corpinho preto. A graminha eu já pintei, agora eu estou esfumando. Vocês podem ver que eu escolhi um verde, um tom mais escuro, o giz, e já estou pintando aquelas marcações que a gente fez com o palito de riscar. Para pintar a pedra, eu já vou usar essa outra paleta, que é uma paleta em tons cor de pele. Eu escolhi esse 04 e vou fazer o mesmo processo, tá? Contornar com o giz e depois fazer o processo de esfumar. Depois de esfumado, eu vou fazer um efeito nele de luz seca, tá? No meio da pedra. Eu vou usar essa tinta para artesanato, que é uma tinta PVA branca, e esse pincel pituá. Eu tenho de vários tamanhos. Eu dei uma umedecida nas cerdas e vou sujar ele na tinta e vou pintando do centro para fora, em movimentos circulares, até a tinta ficar toda espalhada de forma uniforme. No bico eu vou fazer o mesmo efeito, só que como é um espaço menor, eu vou utilizar um pincel menor, por isso a importância da gente ter vários tamanhos de pincel. Agora com um lápis grafite, eu vou passar lá onde a gente fez aquela marcação com o palito de riscar, tá? Para ficar mais destacada. Com esse mesmo lápis, eu vou fazer o desenho na pedra. Eu vou fazendo alguns círculos meio achatados, faço de um lado e de outro. E depois eu venho pintando com giz. Eu usei o mesmo giz que a gente fez o contorno de toda a pedra. A minha mão ficou cobrindo, mas eu estou pintando
dentro dos círculos com cuidado, para não borrar. E se ficar algum espaço sem pintar, a gente vem com um cotonete de forma delicada e vai preenchendo os espaços que ficaram sem pintar. Depois eu venho novamente com lápis grafite, passando por cima de novo dos círculos, para reforçar e destacar o desenho. Esse contorno também pode ser feito com lápis de cor, mas eu acho que o grafite marca mais. Esse lápis que eu estou usando é o grafite da Faber-Castell, o metálico. E o lápis de cor que eu vou usar agora é esse Mega Soft Color da 3. Ele destaca bastante no EVA, não tanto quanto o grafite, né? Mas, por exemplo, a gente vai fazer essa graminha, com o grafite já não ficaria legal. Então a gente vem aí com o lápis de cor. De todos os lápis que eu já usei, esse é o que adere melhor no EVA. Olha como é que ele fica bem marcadinho. Na grama, a gente vai fazer o mesmo efeito da luz seca, só que dessa vez eu vou fazer com o giz. A câmera deu uma embaçada, mas acho que dá para vocês verem direitinho. E eu fui espalhando o giz com o dedo mesmo. O corpo do tucano, utilizei também o lápis grafite. Também poderia ter sido usado o lápis de cor preto, também daria certo. E agora a gente vai montar o nosso tucano. Eu começo por essa parte branca, porque é onde a gente vai encaixar o bico. No molde, eu já deixei o desenho para vocês terem uma noção mais ou menos de onde colar as peças. Então, eu uso a cola Tec Bond, colo primeiro essa parte branca, deixando aquela parte ali, ó, separada para o bico. E depois eu venho colocando o bico, ó, encaixa direitinho. Nos olhinhos eu usei resinados, eu usei esse modelo aqui Funko, tamanho M, eu deixei para vocês o contato da minha parceira e cupom de desconto na apostila de molde. Ele já vem autocolante, mas eu gosto de colocar um pinguinho de cola só para ter a certeza que não vai soltar. E agora eu venho com um blush para dar uma coradinha nesse tucano. E por último, eu venho fazendo o efeito da luz seca, tá? Eu deixo por último porque eu preciso primeiro colar o rosto e ver aonde que vai ficar vago para a gente vir fazendo esse efeito da luz seca. Aqui eu já estou usando outro tamanho de pincel. Eu vou colar a asinha aqui na lateral e a gente vai finalizar o tucano com as patinhas. Eu estou utilizando o lápis de cor para fazer o desenho das patas e colo com a Tec Bond. Já estamos perto de finalizar. Lembrando de ter cuidado na hora de passar a cola, tá? Para não deixar excesso de cola, não ficar cola aparecendo e o nosso trabalho ficar com um acabamento perfeito. Olha que fofura que ficou, gente, o nosso tucano finalizado. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês acharam difícil de fazer, fácil, o que que vocês acharam. E se não for inscrito no canal, se inscreve para acompanhar todas as novidades.